Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e nesta aula nós vamos falar sobre ACL, né? Access Control List ou lista de controle de acesso, como podemos ver aí. Partindo para a aula, né? Primeiramente nós vamos falar, né, um pouco sobre o que é o ACL, né? Como podemos ver aí. Ele é um dos métodos que podem ser usados para controlar o fluxo de dados de uma certa ou determinada rede. Uma célula também ela se baseia em uma série de regras ordenadas compostas de instruções de permissão ou negação, né? Uma determinada regra ela tem permissões e algumas negações, ou seja, um determinado usuário ela tem direito a acessar alguns ficheiros em uma empresa e também não tem direito a acessar a outros tipos de arquivo ou serviços. Isso podemos chamar de instruções, né? Ou regras, né? Em que ele tem permissão e também tem um sítio que ele não tem permissão. Então, essas regras, elas descrevem o pacote de dados e através de um parâmetro como o endereço de origem, o endereço do destino e um número de porta e o protocolo, né? Então vamos falar como as ACL elas podem ser usadas em algumas situações, né? Como na filtragem de pacotes, como parte de mecanismo de proteção de segurança da rede, né? Ou seja, a filtragem de pacotes é usado entre duas redes com prioridades diferentes para controlar o fluxo de dados de uma rede. Então, entrada e saída. Exemplo, quando um firewall encaminha o pacote de dados, ela detecta o primeiro cabeçalho do pacote, ou seja, o endereço de origem, endereço do destino e a porta de origem, e também o destino e o protocolo de camada superior. Em seguida, ela faz o que? Ela compara com as regras configuradas. Então, de acordo com o resultado da comparação, né, dessas regras configuradas, ele pode determinar se deve encaminhar o pacote ou descartar este mesmo pacote. Então, para implementar a filtragem de pacotes, é necessário uma série de regras de filtragem. É possível adotar uma ACL para poder definir regras de filtragem. E depois, em seguida, podemos aplicar ACL, né, entre zonas de firewall para implementar a filtragem também de pacotes. Também a ACL nós podemos usar em algumas situações como no NAT, né? Nós sabemos que o NAT é um processo usado para converter endereço IP em um pacote dadoshard para outro endereço IP. Então, o que acontece aqui no NAT? Ela implementa principalmente essa função para que a rede interna, né, nesse caso, usando um endereço IP privado, ela pode só encaminhar o tráfego para a rede externa usando endereço IP público. Então, uma série também podem ser usados, né, podem ser aplicados em outros cenários envolvendo a política de IPsec, QoS e também em roteamento. Então, agora vamos ver como essas ACLs estão classificadas, né? Podemos ver que as ACLs são classificadas em três tipos, né? Começando na básica, que ela vai de 2000 a 2.999, e temos a ACL avançada, que ela começa de 3.000 a 3.999. E também por último temos aí, né, a nossa firewall, ou seja, a nossa ACL de firewall, né, que começa de 5.000 a 5.499. E temos que ter em mente uma coisa: a ACL avançada ela pode filtrar vários protocolos, como por exemplo o TCP, o UDP, SMP e também o IP, e assim por diante.
Então, nós vimos, né, como é que a ACL funciona, mais ou menos. Falamos, né, sobre a ACL, né, que é um método, né, para maior segurança também em uma determinada rede, porque ela pode. Então, depois de nós ver, né, alguns conceitos, algumas coisas básicas sobre a ACL, nós podemos compreender, né, que a ACL é um método importante também para ser usado em segurança na rede, né, principalmente os cybersecurity, né, segurança cibernético, elas usam a ACL para maior segurança na rede, né, eles recomendam isso. E podemos notar que a ACL, né, ela é uma lista de controle, lista na qual são estabelecidas algumas regras, né, que a determinada rede pode seguir. Podemos ver que também ela filtra os dados, né, de tal maneira que se um determinado endereço IP não é permitida, né, na nossa lista de controle de acesso, e tenta mesmo assim entrar para essa rede, e com ACL ele pode ser barrado, pode barrar essa rede porque não consta na lista de acesso configurado. Então esse é um método muito bom, principalmente para os mal intencionados, ou seja, os hackers tentar invadir uma certa rede. Então, se tiver aí uma ACL, né, configurada, né, seja lá no roteador, ou seja, estamos a usar também como uma firewall, podemos ver que esta mesma invasão não vai, ou seja, é um método muito seguro para invasão, né, e também para endereços IPs desconhecidos na rede, né, para também dentro da rede haja aquele certo nível de permissão entre os usuários ou entre os funcionários, né, a tentarem aceder a um local que não lhe é permitido. Este método é muito bom. Então, vimos, né, como funcionam as ACLs, né, basicamente, e agora nós vamos entrar para o método de configuração de uma ACL. Nós vamos ver como é que funciona, né, vamos configurar em um roteador. Então, espero por ti na próxima aula, né. Então, no próximo vídeo nós vamos já entrar para a parte prática. Então, daqui até o próximo vídeo.